E vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva, sempre do Espírito Santo de Deus. A gente não deve se cansar de invocar o Espírito Santo. Sem Ele, coitados de nós, a gente anda nas trevas. O Espírito Santo que ilumina, esclarece, faz a nossa mente entender, né, a vontade e o pensamento de Deus. Uma vez que a gente entende, a gente leva para o coração e sai daqui disposto a colocar em prática. Amém? Que coisa forte aqui no Evangelho, né, minha gente, né? Que palavra é essa? Que palavra é essa, né? Que dizem assim, comentam depois do milagre que Jesus fez, da expulsão desse demônio, né, dessa pessoa, né? Que palavra é essa? Que bonito a gente poder ouvir assim uma convicção, né? A força da palavra. O que Jesus fala, acontece. O que Jesus fala, acontece. A força da palavra. Portanto, assim, é um bom motivo para nós, né? Diga para essa pessoa, está vendo por que é importante nesse mês da Bíblia você ouvir a tua palavra, você ouvir a palavra, estudar a palavra, ler a Bíblia? É isso, ó, a força que a palavra tem. É aí que está aqui, ó, a força da palavra. O que Jesus fala acontece. Mas vamos voltar um pouquinho, lá na carta de São Paulo aos Tessalonicenses. O que Deus quer trabalhar conosco hoje? O que a gente precisa trabalhar hoje aqui no coração? O que Deus quer consertar em nós, viu? A gente sabe que a comunidade tessalônica está vivendo um drama, né? Um drama. Disseram que Jesus, que já foi, subiu ao céu, mas vai voltar logo, Eles estavam preocupados, como é que vai ser isso? Que dia que vai ser? O que a gente tem que fazer? Como é que tem que se preparar? E aí vem Paulo tranquilizando. Primeiro tranquilize. Se tranquilizem todos, mas ficai atentos. E vai usar algumas pessoas aqui. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Vigilantes e sóbrios. O dia e a hora ninguém sabe, mas virá como um ladrão. Ladrão não avisa. Avisa? Claro que não, ele nos estuda. O ladrão estuda. Ele pega um ponto fraco, ele vê a ocasião oportuna para fazer a obra acontecer. Quinta-feira passada, tinha terminado a missa, aqui, de repente as queridíssimas e amadíssimas mães que oram pelos filhos, estavam ali em reunião, louvando a Deus, bendizendo, conversando, dialogando, o milagre acontecendo, a bênção acontecendo, a unção acontecendo, e o ladrãozinho pronto para atacar. E ele veio, entrou no banheiro dos homens, pegou lá uns mictórios, fechou o registro, e de repente começou a tirar a torneirinha, uma por uma, e foi embora dando tchauzinho para São Peregrino, né? Ladrão avisa? Ah, não, claro que não. Mas ele vê a ocasião oportuna, ele estuda, ele percebe. Por isso que a primeira leitura, agora do ponto de vista da fé, esquece agora a torneirinha, já compramos, já está tudo lá, né? Depois você faz um pix e ajuda para ele, né? Mas assim, já compramos de novo, né? Aí, mas do ponto de vista da fé, do ponto de vista espiritual, ou seja, o inimigo também nos estuda. Ele nos estuda, ele sabe qual é o teu ponto fraco. O meu ponto fraco e o teu ponto fraco. Diga para aquela pessoa, ele sabe o teu ponto fraco. Ele sabe. Ele te estuda. Não pensa que não, ele te estuda. E vai agir na ocasião que você baixar a guarda. Baixou a guarda, baixou a sentinela, ele vai. E te oferece, e te ataca, e te espinha, e rouba a tua alma. Então, o dia e a hora ninguém sabe, ele vem como um ladrão. Não sejam dorminhocos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Nós não fomos feitos para ira. Deus não nos destinou para ira, mas para alcançarmos a salvação. Ele morreu por nós para que, vigiando nesta vida, que era adormecidos na morte, alcancemos a vida junto dele, né? Então, cuidado, preste atenção. Ele te rodeia, assim como a graça de Deus quer te acompanhar. O inimigo sabe do teu ponto fraco e não vai desperdiçar o momento
para te atacar, para te oferecer o quê? O pecado. O pecado. Outro dia a gente meditou aqui, né, aquela história, lembra do martírio de São João Batista, né? Que teve aquela festa de casamento, aquele rei bobão, o Herodes, eu te darei todo, nem que seja a metade do meu reino. O inimigo faz isso. Ele dá metade, não dá tudo, ele dá metade para roubar tudo depois. Ele te dá metade para roubar tudo de novo. Ele faz isso. Sejamos atentos, né? Vigilantes e sóbrios, para que no dia que aconteça o nosso encontro com o Senhor, e sejamos vigilantes e sóbrios, não dormindo e com a sentinela caída, abaixada. O evangelho de hoje também, estou lembrado de ontem. Ontem Jesus estava aqui, estava na missa ontem aqui, quem estava na missa, né? Onde Jesus foi? Jesus estava onde? Voltou para a sua cidade de Nazaré, foi? E aí entrou na sinagoga, deram o livro do profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, enfim. A gente sabe a importância da sinagoga, cada cidade tinha uma sinagoga, é ali que se reunia para as 3 coisas, já aprendemos hoje, o que se fazia na sinagoga: oração, instrução da fé e leitura da palavra. Oração, instrução da fé e leitura da palavra. Jesus sai dali, porque Jesus proclamou, foi o primeiro discurso público de Jesus, ali em Lucas, né? Jesus sai, proclama, hoje se cumpriu a passagem da Escritura que acabaste de ouvir, enfim, ficam até admirados com Jesus, não é ele o filho de José? Aí começa Jesus a falar, ele se reconhece como Messias, se identifica como Messias, aí criticam Jesus, se escandalizam com Jesus, querem lançar nos precipícios, e Jesus sai pelo meio deles. Olha que coisa linda, Jesus sai pelo meio, não se intimida, sai no meio deles, e vai para onde? Para Cafarnaum. E acontece o evangelho de hoje, ele vai para Cafarnaum, e lá entra na sinagoga de novo, entra na sinagoga para ensinar, e olha o que acontece aqui, minha gente, né? Na sinagoga, sai para ensinar, na sinagoga, aí que a coisa começa a pegar, minha gente. Na sinagoga, dentro da sinagoga, tem um homem com um espírito endemoniado, dentro da sinagoga. Olha para aquela pessoa que está ao seu lado, dizendo: não é você, né? Não é você essa pessoa, né? Me avisa que eu troco de banco, né? Ou seja, não é porque a gente tem uma fezinha que a gente está imune de entrar na igreja com o coração carregado, com o espírito do inimigo, com o espírito impuro, porque o espírito, essa pessoa não estava fora, não estava lá nos inferninhos da vida, não, estava na sinagoga. Na sinagoga era lugar de oração, instrução da fé e leitura da palavra. Ele estava lá, devia se viver um tormento, essa pessoa, devia viver um tormento, e de repente, quando estava lá, Jesus entrou, que queres de nós, não sei o que é, etc, né? Fez uma algazarra para revelar quem é Jesus. É interessante, né, minha gente? É interessante, por isso que vale a pena a gente estar com Jesus, por isso que vale a pena a gente escutar a palavra, vir à missa, receber Jesus na Eucaristia, se preparar para isso, se confessar. Vale a pena estar perto de Jesus, porque quem está perto de Jesus não perde nunca. Quem se aproxima de Jesus não perde nunca. Se a gente perceber, um detalhe agora, eu vou abrir um detalhe aqui. No Antigo Testamento, a gente via, quando a gente lê as páginas do Antigo Testamento, a gente via manifestação demoníaca lá ou não? Sim ou não? Não. Salvo lá Jó, a serpente lá no início, etc. Não tinha. Os capetinhas estavam fazendo festa. Meu Deus do céu. Porque a preocupação era formar aliança, tirar a idolatria, as injustiças do povo lá no Antigo Testamento. Quando vem um Novo Testamento, quando Jesus
Vai que, né? Vai que tem alguém aí que não quer que eu fale, não quer que eu termine o discurso. É interessante, eu estava no parênteses, não estava, né? Lá no Antigo Testamento não havia tanta manifestação demoníaca, porque a preocupação era outra, era formar aliança com o povo, era purificar o povo das idolatrias, das injustiças. Mas quando Jesus se encarna, quando Jesus começa a andar, Ele é o Messias, é o Filho de Deus, os capetinhas ficam alvoroçados. Por quê? Eles se manifestam para todo lado, porque sabem que vão perder a batalha. Acabou o tempo da mamata com eles. Acabou o tempo. Então, por onde Jesus passa, eles se alvoroçam. Em várias manifestações que a gente vê, principalmente nos evangelistas, essa manifestação demoníaca, aparente manifestação, porque eles têm medo. Eles querem revelar a Jesus que Ele é o Messias. Sabemos que Tu és o Santo de Deus, o Messias. Fica quieto, cala-te. Você chegou aquele, que vai acabar com essa festa demoníaca. Por isso que vale a pena, minha gente. Por isso que vale a pena ficar perto de Jesus. Estar perto de Jesus, se aproximar dEle. Porque estamos num campo de batalha, sim ou não? Estamos num campo de batalha, minha gente. E nesse campo de batalha, se a gente se afastar de Jesus, que palavra é essa? Vamos dizer, que palavra é essa? Então se aproxime da palavra. Jesus é a palavra, o verbo encarnado, a palavra de Deus feita carne. Então se aproxime de Jesus. Mantenha a tua guarda, mantenha a guarda. Mantenha-se como um soldado acordado para o dia da vinda do Senhor. E se aproxime de Jesus. Porque aquele que está perto de Jesus, se alimenta de Jesus, reza com Jesus, sente Jesus, não é só saber quem tu é. O diabo sabia quem é Jesus, sim ou não? Sabia, sabe mais de Jesus. Ele sabe mais de Jesus do que nós. Ah, como sabem? Sabe mais de Jesus do que nós. Mas só que eles sabem, olha só, aí que vem a coisa agora, presta atenção. Eles sabem quem é Jesus, sabem da força de Jesus, do poder de Jesus, mas não se dobram a Jesus, não obedecem Jesus, não seguem Jesus, não são discípulos de Jesus. Às vezes acontece conosco também, minha gente. Às vezes, todo personagem que aparece num texto que a gente ouve aqui na Escritura, ele fala de nós. Todo personagem fala de nós. Nós somos essa pessoa, desse espírito impuro. Nós somos essa pessoa, somos cada um de nós. Às vezes a gente sabe quem é Jesus, mas somos desobedientes, não seguimos, não somos discípulos, não estamos dispostos a obedecer a palavra, não estamos dispostos a obedecer Jesus. E aí a gente senta, até comunga, até acha aquele padre interessante, até comunga, mas a comunhão não muda nada em nós, a palavra não muda nada em nós. A gente entra e sai como sempre. Então é isso que a gente tem que prestar atenção, minha gente. Aproximar-se de Jesus, mas sendo obediente a Ele. Obediente a Ele, porque uma coisa é certa, e aí termino. O tempo está passando. O tempo está passando. Vai chegar como um ladrão, que não avisa. Que não avisa. O tempo de cada um vai chegar. O dia que a gente vai prestar conta. A leitura falou assim que nós não fomos criados para a ira de Deus, mas para a salvação. Mas para isso acontecer, estejamos atentos. Não dormindo, mas acordados e sóbrios para o dia da vinda do Senhor. Amém? Amém?